Vamos começar falando então do tecido conjuntivo. Tecido esse que a gente consegue achar em vários lugares do nosso corpo, seja nos músculos, nos ossos, nas cartilagens, nos tendões, em vários lugares. Alguma das características do tecido conjuntivo é a sua ampla diversidade celular e também a sua abundância na matriz extracelular, ou também substância intercelular, que está entre as células, e não intracelular, que está dentro das células. Algumas outras características do tecido conjuntivo é que ele é muito irrigado e inervado. Então, como por exemplo, se nós quebrarmos um osso, nós sentiremos muita dor. Mesma coisa se a gente romper um tendão, se a gente romper um músculo. Mas a cartilagem não é irrigada e inervada. Mas agora você deve estar se perguntando, mas quando eu furei a minha orelha, quando eu coloquei o meu piercing na orelha, no nariz, eu senti muita dor. Então, você sentiu dor, mas não foi por causa da cartilagem. Foi porque em volta da cartilagem existem outros tecidos que esses sim são irrigados e inervados. E por conta desses caras foi que a gente sentiu dor. E como que a gente diferencia o tecido conjuntivo no nosso corpo? A gente consegue diferenciar pelo tipo de células que tem nessa parte, nesse tecido que a gente está procurando, e também pela matriz extracelular. Essa matriz extracelular a gente consegue basear ela em duas formas, em dois fatores, que é a substância fundamental amórfica, que é a parte líquida dessa matriz, e a parte fibrosa, que é onde tem as fibras proteicas. E também, conforme a gente acha um tecido conjuntivo pelo nosso corpo, a gente acha também várias funções para esse tecido. Então, algumas dessas funções são conectar tecidos, absorção de impacto, elasticidade, cicatrização, preenchimento e várias outras funções de acordo com o que você for achar e o que você for procurar nesse tecido e que parte você for procurar. E esses outros tecidos que eu estou falando, a gente vai ver agora. O tecido conjuntivo denso é adaptado para oferecer resistência e proteção aos tecidos. Sua construção é a mesma do tecido frouxo, porém existem menos células e uma predominância de fibras colágenas. Este tipo de conjuntivo é menos flexível e mais resistente à tensão. De acordo com a organização das fibras colágenas presentes em sua matriz extracelular, o tecido conjuntivo denso pode ser classificado em modelado e não modelado. O tecido conjuntivo denso não modelado possui suas fibras colágenas sem orientação definida, formando uma rede tridimensional. Esse tecido forma as cápsulas envoltórias de diversos órgãos internos e forma também um ADM, tecido conjuntivo da pele. O tecido conjuntivo denso modelado apresenta seus feixes de colágenos de maneira paralela e alinhados aos fibroblastos, dando ao tecido características de maior resistência à tensão do que aos tecidos não modelados e frouxos. Ocorrem nos tendões que ligam os músculos aos ossos e nos ligamentos que ligam os ossos entre si. O tecido nervoso é responsável por coordenar as atividades de órgãos do sistema nervoso. Ele possui a função de fazer as comunicações entre os órgãos do corpo e o meio externo. Ele é especializado no organismo animal. O tecido nervoso é composto por neurônios, que são células especializadas na condução de impulsos elétricos. Os neurônios apresentam um corpo celular, de onde parte prolongamentos chamados dendritos e axônios. Os neurônios podem ser divididos em três: multipolares, bipolares e pseudo-unipolares. E as células da glia, que nutre e protege o sistema nervoso. Os principais tipos de células dessa natureza são os astrócitos, oligodendrócitos, células epidermárias, células de Schwann e microglias. Como citado, o tecido nervoso forma os órgãos que fazem parte do sistema nervoso. O sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central temos o encéfalo e a medula espinal. O encéfalo é subdividido entre o cérebro, cerebelo e o tronco encefálico. O cérebro é subdividido em telecefalo e diencefalo, e o tronco encefálico possui mesencefalo, ponte e bulbo.
O sistema nervoso periférico é subdividido em nervos e gânglios. Os nervos, quando partem do encéfalo, são chamados de nervos cranianos e quando partem da medula espinal, são chamados de nervos espinais ou racadianos. Os tecidos musculares, designados como tecidos fibrosos, são assim chamados por serem constituídos por células longas, que podem atingir os 15 centímetros de comprimento. Podem ser consideradas microfibras. Estas, unidas, formam fibras que, por sua vez, formam grupos musculares. Eu sou a Júlia Araújo e eu vou falar sobre o tecido epitelial. Ele tem como funções a proteção, ele reveste nossos órgãos internamente e externamente, também reveste nossa pele. A absorção, dentro do nosso intestino, por exemplo, ele absorve os nutrientes dos alimentos que a gente ingere. E a secreção, como nas glândulas, as glândulas sudoríparas, que secretam suor, por exemplo. Esse tecido é formado por células justapostas, ou seja, o espaço entre elas é pequeno. Então, tem pouca matriz extracelular entre essas células. Eles são avasculares, não possuem vasos sanguíneos. Então, as células recebem nutrientes através do tecido conjuntivo subjacente.